Olá, começa agora o programa Transição e é com muita alegria que contamos com a sua audiência. Por que existem pessoas que nascem ricas e outras pobres? Será que é correto darmos esmola? O que acontece com um político corrupto quando ele morre? Para responder a essas e muitas outras questões, contamos com a participação do orador, educador e médium, Divaldo Franco. Divaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado. O Espiritismo, Divaldo, tem alguma explicação para a desigualdade social? Sem dúvida. Só com a teoria da reencarnação é possível entender-se a injustiça social. A desigualdade que existe entre as criaturas terrestres defluem dos atos que as próprias criaturas praticaram em existências passadas. Não justifica, porém, que governos arbitrários e ambiciosos não favoreçam aqueles indivíduos que se encontram na denominada linha da miséria com os recursos hábeis para a dignificação. Numa sociedade justa, essas diferenças desaparecerão e elas passam a constituir-se de dores morais através das quais os calcetas endividados reabilitam-se. Quando vemos, por exemplo, as guerras de extermínio, cujo potencial energético e monetário poderia ser aplicado para acabar as misérias sociais, a AIDS, a fome na África, na América Latina, em toda parte. Mesmo na cultura americana tão rica, acredita-se que haja mais de 20 milhões de indivíduos na linha da miséria econômica. Então, são provações coletivas para a sociedade, mas que um dia os governos sensatos e honestos diminuirão através da aplicação dos seus recursos tecnológicos e financeiros em benefício da coletividade. E aqueles que são os endividados resgatarão através do amor, pelo bem que possam realizar, pelas conquistas que a sociedade lhe proporcione, aplicando-as em benefício da própria sociedade. Divaldo, o que pensar de pessoas que, enquanto algumas pagam por uma bolsa de grife 50 mil reais, outras vivem abaixo mesmo da linha da miséria, às vezes com R$1 por dia? O que pensar e como encarar a respeito de Deus com relação a essas questões? Ele simplesmente, por quê? Deus não interfere e acaba com essas desigualdades sociais? Porque se assim o fizesse, desapareceria o mérito das criaturas. Alguém me perguntou por que Deus não nos criou perfeitos? Porque a vida perderia o sentido e entraríamos no tédio. Nada pior do que a paralisia das buscas, essa necessidade do devir, da procura de melhores situações. Então nós vemos que a divindade proporciona recursos e tesouros a indivíduos que os deveriam aplicar para o bem. Um dia a sua consciência gritará de maneira perversa. Contou-me Chico Xavier, faz muitos anos, uma história muito curiosa de duas damas que no Teatro Bolshoi, em Moscou, assistiam uma peça de teatro comovedora. Era inverno. Ambas emocionaram-se até as lágrimas, saindo dali tocadas pela personagem central. E quando iam saindo do teatro para pegar a carruagem, encontraram o homem deitado no mármore frio, desagasalhado enquanto nevava. Uma das damas foi logo acometida do gesto de bondade e quis tirar o seu casaco de mink para cobrir o homem. A segunda, prática, racional, disse: não faça isto, é um casaco de alto preço. Quando chegarmos em casa, mandaremos um lacaio trazer para ele alguns cobertores. E ela deteve o gesto. Então foram-se. Chegando a casa, foram tomar um chá quente, esqueceram-se. Adormeceram e no dia seguinte, a primeira dama lembrou-se. Chamou o lacaio e mandou levar-lhe agasalhos. Quando ele chegou, o homem havia morrido congelado. Então o doutor Bezerra de Menezes disse ao venerando Chico Xavier: quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Então, quando nós vemos o desperdício, uma bolsa de determinada grife de 500 mil reais, então chega de diamantes, relógios de 1 milhão de dólares, todo cravejado de diamantes. A pessoa pode sim pagar e esse benefício vai auxiliar na indústria dos artefatos, nas grandes indústrias, sim, vão promover as famílias, mas poderia também repartir o excesso em benefício daqueles que vivem na escassez. E para a evolução do espírito, é mais fácil ou é melhor ser rico ou pobre?
Pouco importa em que situação o indivíduo se encontre. O essencial é que seja justo e digno. Na pobreza, que mantenha a honorabilidade. Na abundância, que mantenha a generosidade. E nos semáforos das grandes cidades, nós vemos crianças, jovens, idosos pedindo esmolas. Qual é a postura nossa diante dessa situação? Devemos dar esmolas? É uma situação muito embaraçosa. Sim. E o Evangelho segundo o Espiritismo está esta linda frase: transformai as vossas esmolas em salários. O ideal seria que o dinheiro que nós damos nos semáforos, nas ruas, em nome da esmola, encaminhássemos às instituições de caridade e às autoridades governamentais tivessem cuidado para que essa miséria não viesse a ser exposta. Aqueles indivíduos que estão na necessidade seriam encaminhados às instituições de benemerência, de promoção social, de dignificação e até mesmo de caridade, quando o bem predomina sobre a ação da compaixão e da esmola. Então, muitas vezes, nós ficamos aturdidos, mas por hábito eu não dou. Eu procuro encaminhar a instituições que velam por esse interesse por causa do mercantilismo. Conheço mães lá em nossa cidade que alugam crianças esquálidas, mulheres que as deixam se alimentar-se para poder inspirar compaixão. Numa oportunidade, eu pedi a uma dessas mães, que não era mãe: venha, eu tomarei conta de você e da criança. Internarei a criança que estava esquálida, desidratada. Ela saiu correndo e mais tarde eu soube que a criança era de aluguel. A mãe deixava faminta para alugar a outra. E há uma certa rede em que as crianças vão pedir e os pais, as mães ou os interessados ficam à distância e tomam, assim que nós damos, eles tomam adiante. É, portanto, um comércio da ilicitude e do crime, porque não vai resolver o problema. E o que acontece então com essas pessoas quando elas morrem? Perturbam-se profundamente, porque se utilizam da sua dor para explorar os outros e se utilizam do seu sofrimento para criar culpa social. Não é necessário criar culpa social, porque a sociedade já é responsável por isso e tem a sua culpa coletiva pela indiferença. Allan Kardec disse com muita beleza: numa sociedade onde alguém morre à fome, deveríamos ter constrangimento de viver nela. Tal a abundância que o planeta nos oferece, tais os recursos que podem ser repartidos sem diminuir a abundância daqueles que possuem demasia, promovendo o indivíduo. Não me refiro aqui a dar, mas ensejar a oportunidade de dignificação, criar-se centros artesanais, escolas profissionalizantes, trabalhos que dignificam o indivíduo, promovê-lo socialmente, enfim, procurar suprir a necessidade. É tarefa das autoridades governamentais do mundo. Como é que você vê então? É um problema mundial, mas a solução precisa ser local, não é, Divaldo? Em função das diferenças de cultura, de costumes, enfim? Sem dúvida. Primeiro, os atavismos, esses arquétipos. Na Índia, por exemplo, o karma. Ninguém ajuda ao infeliz para que ele queime o seu karma. Daí a visão de Kardec na lei de causa e efeito cristã: ajudar o nosso irmão, ser o samaritano, ser o sirineu, para que ele saia daquela situação muito infeliz e perturbadora. Mas é muito curioso que, se nós realizarmos o trabalho local, ele irá repercutir, como dizia Grande. Numa rua que existe uma casa de paz, a rua termina por ser pacífica. Numa cidade que tem uma rua de paz, o bairro terminará pacificado. E a cidade terminará também missionária da paz. Numa nação que tem uma cidade de paz, haverá a pacificação. E, por consequência, no mundo. Se nós começarmos desde o mínimo, iremos alcançar o máximo, porque todos nos uniremos, dar-nos-emos forças e resolveremos de maneira solidária a problemática geral da qual somos também responsáveis. Enquanto muitos viajam de ônibus superlotados e desconfortáveis, há aqueles que andam em veículos muito confortáveis adquirido por trabalho honesto. Da mesma forma, enquanto muitos não têm o que comer, a mesa do rico é farta. A pessoa que possui uma boa condição financeira deve se sentir culpada por ter tanto enquanto outros têm tão pouco? Não. Desde que o indivíduo granjeou esses recursos com suor
e preserva através do trabalho, nas suas indústrias, nas suas instituições de trabalho, estão dando salários dignos para diminuir a miséria. No entanto, poderia fazer mais. Poderia criar instituições de benemerência com o excesso de lucro. É lícito ao indivíduo que trabalhou desfrutar de todo o conforto e até do excesso, mas também repartir com aqueles que não têm chance. Eu li uma obra muito interessante de um autor brasileiro, no qual ele conta a sua história, que atingiu um patamar muito alto de valores financeiros. Mas a primeira coisa que ele lembrou foi dar salários justos aos operários e não esquecer das suas origens, como acontece com muitos que têm vergonha das origens, das raízes. E então ele procurou fazer na sua indústria não apenas um lugar de lucro, porque essas instituições não têm coração. Ele colocou o coração, fazer as assistências que as leis exigem, mas fazer muito mais, obras de benemerência e promoção social. Divaldo, enquanto alguns têm um progresso financeiro, têm uma estabilidade, até um crescimento financeiro, outros vivem ou no desemprego, no subemprego, chamado bico. Diante da lei de causa e efeito, a pessoa está colhendo o que plantou em reencarnações anteriores ou a criação de empregos também depende do governo? Vamos a um vulto mitológico. Eu recordo de Midas, o rei que ambicionou tudo que tocasse virar ouro e foi atendido pelos deuses. Mas logo depois ele percebeu a tragédia da ambição, porque não podia se alimentar. Pegava o fruto, ficava de ouro. Ia sorver a água, uma lâmina de ouro. Então, desesperado, ele quis retroceder o que conseguiu dentro da mitologia. Naturalmente, nessa condição, aqueles que ambicionam demais deveriam contribuir com o governo ou, quando se tornassem governos, não esquecerem do cidadão, que foi membro de uma sociedade e que foi eleito para servir e não para se servir da posição de que desfruta. Então, aqueles que estão nessa situação, muitas vezes, são situações dolorosas do passado. Tudo que fazem dá errado. Por mais que se empenhem, não logram o êxito. Mas se nós concedermos a oportunidade, estamos cumprindo com o nosso dever. Ele está resgatando as suas dificuldades, mas aos governos competem educação, salário dignos, repouso, saúde e todos aqueles valores que promovem a criatura humana. Não podemos responsabilizar o governo por tudo, porque afinal o governo é o cidadão, que se encontra naquele cargo que nem sempre é um encargo bem orientado. Mas as responsabilidades governamentais são muito grandes. E as sociais, porque se as indústrias, por exemplo, as organizações poderosas auxiliarem os governos, através de intercâmbios, naturalmente facilita a situação, não vai resolver, porque o problema ainda é moral, mas ameniza. E quando nós amenizamos a dor de alguém, sentimos-nos felizes. Divaldo, a propósito da atuação do governo, é grande o número de pessoas que afirmam que pagam impostos e, portanto, cabe ao governo a responsabilidade pela assistência social. É correto pensar assim? Seria correto se os governos cumprissem com o dever. Mas desde que alguns são governos injustos, não podemos lavar as mãos como Pilatos. Pilatos reconhecia a inocência de Jesus, mas lavou as mãos. Nós reconhecemos a miséria que podemos diminuir, mitigar a sede, matar a fome, proporcionar a saúde, dar uma palavra amiga, um gesto de gentileza. Isso não é do governo, isso é nosso. Seria o mesmo que esperar que o governo acabe com a violência. Ele pode decretar a paz, mas nem sempre tem mecanismos para acabar com a violência do indivíduo. Essa violência do indivíduo contra si mesmo, contra o seu próximo, contra a sociedade, é uma patologia. Agora, quando estamos numa sociedade injusta, a violência é cobrar, através desse gesto de loucura, aquilo que deveria receber gratuitamente. E porque se sente discriminado, enlouquece e vai para a violência urbana, totalmente em desequilíbrio. Na atualidade, graças à drogadição, o indivíduo vazio existencialmente foge. E então ele perde os parâmetros e nós vemos a violência ameaçando-nos a todos nós. Como disse uma película cinematográfica, o inimigo dorme ao lado. E nunca sabemos quem será a próxima vítima. E você falando em Pilatos me faz recordar que desde a época de Jesus já havia desigualdade social, Divaldo? Havia. Eram chamados em hebraico Am Ha Haaretz, aqueles que eram os
o populacho, que acorriam as grandes cidades, como Jerusalém, como Roma. Roma tinha aproximadamente 100 mil vagabundos, que viviam do panes et circenses. Jerusalém também tinha aproximadamente 50 mil miseráveis, segundo Giovanni Papini, em uma bela história da vida de Jesus, que foi republicada agora, evocando o seu centenário de nascimento. Por isso veio Jesus para atender esse. Ele não lhes deu apenas os pães naquele momento da fome, mas ele deu dignidade para erradicar a fome das necessidades espirituais. Então, aqueles agricultores que faliam por causa dos impostos pesados que Roma impunha, por causa dos cobradores que eram perversos judeus, que compraram em asta pública o direito de cobrar os impostos, tornando-se publicanos perversos, Jesus então vem para esses que têm sede de justiça, fome de amor, e não lhes dando a alimentação, senão uma que outra vez, para demonstrar a necessidade, porque o estômago vazio, a cabeça não pensa. Ele estabeleceu, sobretudo, o amor como solução para todos os problemas. A desigualdade social também decorre da corrupção. Muitos políticos desviam o dinheiro público, Divaldo, que deveria ser aplicado na educação, na saúde e na segurança. E raramente esses políticos são descobertos, ou quando são, geralmente ficam impunes. Divaldo, antes de você responder essa pergunta, vamos ouvir e ver o que as pessoas pensam a respeito desse assunto. O que o senhor acha que acontece com um político corrupto quando ele morre? Ave Maria. No dia que ele morreu um corrupto. Deus é misericordioso, sorte dele, viu? Deve ir para o inferno. Todos os políticos corruptos não devem morrer. De todo mundo. Vai com Deus. Só isso. Eu acho que ele se torna esquecido. Com certeza a gente não sente falta, né? Eu acho que é a oportunidade de a gente pensar se realmente ele somou na nossa vida, se ele acrescentou alguma coisa boa ou não. Ele deve ir para o inferno, né? É lucro para o país. Ele vai para o céu. É um alívio para a população, é um a menos. Deus é justo, né? Eu acho isso, Deus é justo. O que acontece com os políticos quando eles morrem? A consciência de culpa torna-se o seu algoz. Ninguém foge de si mesmo. Para onde vamos, levamo-nos. A situação desses indivíduos é muito dolorosa, porque aqueles que foram prejudicados, defraudados e que padeceram toda essa situação muito infeliz, aguarda-os no além e tornam-se cobradores impiedosos, trazendo-os à terra em idiotia, em transtornos esquizofrênicos terríveis, portadores de autismo, de tantas outras deformidades por causa dos seus perseguidores e da consciência de culpa. Ideal seria que procurasse fazer-se na terra a justiça contra o colarinho branco. O criminoso é criminoso, seja ele qual for. Às vezes, comentando o Evangelho, eu me refiro à frase o bom ladrão. E digo bom ladrão, todo ladrão é ladrão. Se ele é generoso ou não, ele é ladrão. E isso não o torna menos responsável. Então, essa injustiça social deve ser liberada pelo indivíduo quando desperte no além e volte à terra para ressarcir. Divaldo, que mensagem você daria àqueles que se chocam com a miséria social, aqueles que têm vontade de ajudar, mas não sabem como agir diante de um quadro tão perverso de nossos dias e de nossas cidades? Eu diria que cada um faça a sua parte. Diria a você, caro amigo telespectador, enquanto os bombeiros não venham apagar o incêndio, jogue o seu balde d'água. Faça a sua parte. Se cada um de nós contribuir, parcela mínima que seja, para atenuar as dificuldades gerais e diminuir as injustiças sociais, não cruzemos as mãos. O mundo depende de nós e a paz começa em nós. Divaldo, muitas pessoas perdem seus bens materiais em terremotos, em furacões, em várias catástrofes naturais. Essa é uma lei de causa e efeito. Como pensar essas situações? Nada nos pertence na terra. No mundo transitório somos mordomos. A morte arrebata-nos e deixamos tudo. Aliás, eu vi uma história muito curiosa de uma dama americana muito rica
que ao desencarnar deixou a sua fortuna de 200 milhões de dólares para os seus cães e gatos, com uma condição de erguer-se para ela um mausoléu e sepultá-la no seu carro, que era um Rolls Royce folheado a ouro. Naturalmente, tudo isso foi atendido, mas colocaram no carro do mausoléu e dali por diante ela teve que ir a pé mesmo, porque não existem privilégios. Daí, tudo quanto possamos considerar é transitório. Nesses casos, a lei de destruição a que me referi em um outro programa, numa semana anterior, está íncita no Livro dos Espíritos. Nós perdemos coisas e valorizamos a vida. E o que você tem a dizer aos amigos telespectadores que nesse momento passam por dificuldades financeiras sérias, graves? Que não desanimem. A vida muda-se a cada instante. Pense no bem. Mesmo diante da situação econômica que se apresenta no mundo, algo devastadora, recorde-se de que o essencial não faltará. Aqueles portadores das grandes fortunas temem e tremem, mas nós, que estamos com algumas dificuldades e aqueles que têm grandes carências, lembrem-se de Deus. Como disse Jesus com propriedade, os pássaros não semeiam nem colhem, mas o Pai não esqueceu de dar-lhes sementes. Sede como os lírios do campo, na sua alvura, que nem Salomão conseguiu vestir-se com trajes tão alvinetentes. E que tenha paz, meu caro amigo. E o que a pessoa pode também, Divaldo, além desse bom ânimo, que é o que você está trazendo, que postura no dia a dia, de que maneira ela pode se preparar no meio dessa dificuldade financeira, Divaldo? Não deixando de tentar. Há um fenômeno psicológico que nos leva ao desânimo com facilidade. Mande os seus currículos, visite empresas, vá pessoalmente, gaste o sapato, gaste o pé, mas vá, não delegue, não espere que caia o saco da fortuna na sua porta. Não acredite que é arrogativa a Deus, ele vai solucionar mandando-lhe algo de presente. É do Espírito Emmanuel esta linda contribuição de mensagem pelo querido Chico Xavier. Fala a criatura ao Criador pela oração. Responde o Criador à criatura através da inspiração. E ajuda o Criador à criatura através de outra criatura. Busque, bata, peça e se lhe dará. Isso é muito importante porque, às vezes, diante da dificuldade financeira, a pessoa faz exatamente o contrário. Ela se fecha, fica em casa. E você está dando assim, uma orientação tão bonita, quer dizer, dê o primeiro passo, saia. Exatamente. Não é? Busque. Busque. Demonstre também a sua garra. Isso. E não cesse de tentar. Há uma história muito interessante de espírito, que um espírito comunicou-se numa reunião e falou ao filho, era uma senhora judia, e disse ao filho: olha, quero dizer que o bilhete de sorte amanhã é tal, mas peço que ninguém se aventure, porque eu quero dar este presente ao meu filho. Todos ficaram jubilosos, o rapaz estava com dificuldade. Na semana seguinte ele disse: mamãe, não ganhei nada. Meu filho, ela pensou e disse-lhe outra vez: o bilhete da sorte de amanhã é o número Y. E na terceira reunião ele disse: mamãe, não consegui. Ela disse: meu filho, pelo menos compre o bilhete. Né? Faça a sua parte. Ela estava dando a dela. Então nós temos que lutar, porque os bons espíritos nos ajudam conforme a velha tradição. Ajuda-te que o céu te ajudará. E é interessante que isso já é comprovado, que as pessoas que se recolocam, né, no trabalho, a maioria, me parece que são 80%, essa recolocação é justamente porque ela conhece alguém que sabe daquele cargo, daquela função. Então, essas indicações, e realmente se a pessoa ficar em casa esperando que lhe bata a porta, aquele trabalho, não tem como. Então, a sua orientação é: levante e anda. Levanta-te e anda, e não tornes a pecar. Divaldo, a igualdade absoluta das riquezas é possível? Ela existiu alguma vez, Divaldo? Não. Seria, indubitavelmente, uma ambição impossível. Por mais que elas fossem iguais, as criaturas seriam diferentes. Esta é uma utopia que Schopenhauer escreveu com muita beleza, né? Num país em que os perus já chegassem assados, se tudo chegasse pronto, vinha o tédio. Então, a igualdade neste sentido absoluto não existe.
por causa da variedade de indivíduos. Uns seriam mais estróinas, outros econômicos, e logo depois já haveria as diferenças econômicas entre eles. Aliás, isso me tocou muito quando eu li o Livro dos Espíritos, já pela primeira vez, há alguns anos, muitos atrás, onde essa pergunta é feita no Livro dos Espíritos, não é? E se fosse feita essa igualdade, os Espíritos respondem prontamente, em poucos dias, semanas ou meses, pela diferença de consciência, de nível de consciência dentro do planeta, cada um já faria da sua maneira, tão diferente uns dos outros, que a desigualdade permaneceria. Exatamente. Divaldo, mesmo sabendo que essa igualdade não é possível, devido às diferenças que você já disse, não podemos esperar que a humanidade do futuro, a humanidade mais iluminada pelos ensinamentos de Jesus, venha experimentar essa igualdade? Poderemos aguardar uma igualdade moral, com os vários níveis de consciência da escala psicológica, porque teremos na Terra, indubitavelmente, espíritos menos evoluídos. Então haverá uma certa igualdade numa faixa ampla, em que todos nos sintamos bem, porque a Terra, enquanto não atinge um alto nível de planeta superior, a dor estará presente. Então é inevitável que haja espíritos em prova, espíritos em redenção e espíritos que estejam concluindo as suas experiências. Porém, o amor dará um sentido de fraternidade, em que não haverá carência, não haverá excesso e haverá justiça para todos. Divaldo, e agora suas considerações finais sobre esse tema, a desigualdade? As desigualdades são de natureza moral. Graças às diferenças que existem entre nós, criaturas, aos nossos preconceitos, aos nossos atavismos, resultam essas desigualdades perturbadoras. Mas se cada qual cumprir com o seu dever, por menor que seja, irá atingindo o seu patamar de harmonia íntima. Porque mesmo no estado de igualdade econômica, de igualdade social, se o indivíduo é insatisfeito consigo próprio, ele deserta. Quantos milionários sucumbem pelo suicídio? Quantos indivíduos ricos alucinam-se pelas drogas? O importante, portanto, é o autodescobrimento, a viagem para dentro, a conquista da autoconsciência. Então, adquirindo esses valores, conhecendo-se a si mesmo, como diz o ditado popular, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Divaldo, muito obrigada pela sua presença. E você, obrigada pela sua companhia. O programa Transição chega ao fim. Hoje, nós falamos sobre as desigualdades sociais. Você ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma sugestão ou alguma pergunta? Envie um e-mail, pois na próxima edição temos muito mais para você. Até lá!